Bom dia, pessoal. Bom, não está um bom dia motivado, Anderson. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui diretamente de São Paulo, para todo o Brasil, para o mundo, pela internet, pela TV Cresce. E na manhã de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre carreira. Eu percebo, tirando uma prévia rápida aqui nessa manhã, que nós temos um público heterogêneo, tanto em idade, sexo, formação. E o que a gente pode começar a desdobrar o tema especialista ou generalista? Antes de falar um pouquinho sobre a profissão, o que vocês fazem nesse momento me observando, nesses 8 segundos iniciais, nesse minuto inicial, é exatamente o que o cliente faz quando vai apresentar uma proposta. Ou seja, tudo aquilo que acontece no início é muito importante para a continuação. Seja de uma negociação, seja de um evento que você participa para angariar resultados. E nessa manhã, pessoal, nós vamos falar sobre essa temática. Profissional do futuro. Presente é este dado momento em que estamos, e nós vamos falar do ano que vem, subsequente, sobre a carreira de especialista ou generalista. Grande polêmica diante do raciocínio socrático platônico, eis a questão. Como dizia, ser ou não ser. Então, pessoal, nessa manhã, nós vamos discutir, nas próximas 1h15, mais ou menos, até que a gente abra as perguntas ao término da apresentação, vamos falar sobre carreira. Não menos importante, a gente tem que começar a entender que o futuro é o presente. Esse é o primeiro passo. Por exemplo, no mundo da administração de empresas, sou pós-graduado e professor do mundo de negócios, a gente diz que o curto prazo acontece em 2 anos, 0 a 2. Médio prazo, de 2 a 5. Longo prazo, de 5 a 10. Se a gente estiver capacitando os nossos corretores dentro do mundo dos negócios, vamos trabalhar com essa perspectiva, com essa projeção. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Maravilha, bacana, pessoal. Bom, primeira reflexão que eu trago para os senhores e as senhoritas nessa manhã. Quando a gente fala especialista ou generalista, do que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo de um serviço que todo mundo usa. Por exemplo, um serviço médico. Quando você vai no clínico geral, vou dar um exemplo bem prático para que a gente comece a tanger a via da nossa profissão, da corretagem, né, como um todo. Quando você vai no médico no clínico geral e você está com um problema, por exemplo, no joelho, uma dor no joelho. Por exemplo, vindo para cá, de Embu das Artes, né, onde eu resido, o motorista nos trouxe o Gerson, e ele falou que estava com uma dor no joelho. E eu peguei o próprio exemplo dele para quantificar aqui na nossa palestra. Quando você procura um médico, você vai ao clínico geral. O clínico geral, ele é generalista. Correto, pessoal? Embora nos 6 anos de formação mais 3 de residência, ele tem um apanhado global da medicina, mas ele é generalista. Perfeito? Então você vai lá, está com uma dor no joelho, você vai procurar um clínico geral, uma consulta rápida, daquelas mais instantâneas. Você procurando um clínico, ele é generalista. Obviamente, se não for a formação, a capacitação, não só de residência, mas de especialização do médico, ele vai encaminhar ao, possivelmente, ortopedista, que, por sua vez, dentro da pós-graduação no mundo da medicina, olha que curioso, e a gente vai trazer por nosso exemplo, existem alguns profissionais especializados diretamente no trato com o joelho. Então, o que isso quer dizer? Você pode ter 1 milhão de ortopedistas, mas você tem um grupo seleto de profissionais que tratam exclusivamente do joelho, especializado em cirurgia, em medicina preventiva dos joelhos. Isso quer dizer que um médico generalista, ele pode ser um especialista. Todo mundo acompanha o raciocínio, pessoal, em relação ao campo da medicina, ao campo médico? O que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente pega uma metáfora, né, estamos trabalhando no campo da figura de linguagem da metáfora. Quando a gente pega essa metáfora da medicina e a gente começa a trazer para o nosso dia a dia, qual que é a primeira coisa que a gente tem que observar? Fazer um trabalho de introspecção. Então, eu convido os senhores e as senhoritas, nos próximos 5 minutos, a fazer um trabalho sobre reflexão de carreira. Você se aproxima mais de um perfil especialista, ou seja, eu sou muito bom naquilo que faço, de uma forma técnica e funcional, com certa pontualidade, ou eu sou mais generalista,
que tenham a capacidade de observar o todo e ainda assim trabalhar com uma boa frequência. Eu sei que todos os senhores irão me dizer, poxa, Fagner, nos dias de hoje na corretagem, todo mundo tem que ser generalista. Você tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, não é assim? Sim ou não, pessoal? É assim. É muito raro você encontrar um profissional dentro da corretagem que coloque a mão no fogo e diga, olha, Fagner, eu sou especialista. Mas nós temos. E é exatamente nessa dinâmica que a gente vai conduzir os nossos trabalhos na próxima 1 hora. Legal, pessoal? Bacana? Conseguimos, então, aí abrir a sala 4, a sala da criatividade, para que a gente possa refletir um pouco sobre carreira. Nós temos aqui no nosso quórum um grupo de profissionais com mais experiência, com mais vivência. Obviamente, eu tenho 32 anos completados. Alguns profissionais aqui têm isso de profissão. Alguns aqui nós podemos observar que tem quase que esse tempo de formação. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Que vivência e maturidade não tem muito a ver com o perfil profissional que você escolhe. E é sobre isso que nós vamos começar a locubrar adiante. Pessoal, uma coisa que é muito importante. O Anderson nos avisou da próxima palestra que virá um fotógrafo, né? Vai falar aí sobre fotografia, que é um tema de vital importância. Aliás, não conheço o trabalho do palestrante, mas participem, porque tudo é comunicação. A gente se comunica o tempo todo, inclusive quando não fala. Né? Comunicação não é o que a gente diz, é o que a gente entende. Né? Eu posso dizer aqui bonito, falar por mais de hora, termos técnicos ou termos até que não são usados na corretagem, vocês vão falar, puxa, o cara fala bem, mas não serviu de nada. Então, corretagem, pessoal, dentro desse campo especialista ou generalista, tem a ver com o que você faz com a sua comunicação. Tranquilo, pessoal? Beleza? Avançando dentro dessa figura de linguagem, pessoal, vou passar aqui o próximo slide. Vamos refletir aqui sobre o próximo ano. Uma curiosidade, né? Nós temos várias indagações. Eu coloquei aqui apenas 4, mas eu poderia desdobrar com vocês pelo menos umas 10 figuras de pensamento, de coaching mesmo, que é a arte de fazer perguntas, para que a gente reflita sobre o próximo ano. O Brasil está em crise, não está? O que o país nos reserva? Essa é uma reflexão. Toda vez que eu, sujeito da ação, eu, corretor, penso sobre as externalidades, eu estou fazendo um papel de reflexão sobre tudo aquilo que está fora do meu controle e entra dentro do meu raciocínio. O que isso quer dizer? Pelo campo da filosofia, pessoal, e vale a pena a gente ganhar esse 1 minuto, o que você não controla externamente pode influenciar positivo ou negativamente. Eu costumo dizer que o ser humano, o profissional, ele é tão criativo que quando ele não tem problema, ele cria. Não é mais ou menos assim? Nós somos tão criativos, o ser humano tem essa capacidade de criação, que quando você não tem um problema, você é capaz de criá-lo. Isso não serve apenas para corretagem, isso qualquer profissional. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Muitas são as indagações que nos fazem pensar sobre o que vamos encontrar. Mas se você não tiver o trabalho de internalizar tudo aquilo que é importante para a sua carreira, você não está no controle. Você não dá o drive da sua carreira. Muitos profissionais são liberais, alguns autônomos, de um modo geral, outros querem ter o seu próprio negócio, que é o futuro, é o sonho de consumo da maioria dos corretores, ter o seu próprio CNPJ, a sua própria imobiliária. Outros, ainda dentro desse universo em carreira, querem crescer de forma vertical, ou seja, ser generalista sem que ninguém ponha a mão em você. E a gente vai explicar isso um pouco adiante. Quando a gente olha o futuro, eu tenho essas 2 vias de pensamento. Primeira delas, os ambientes externos que influenciam eu, como corretor, e tudo aquilo que eu tenho como controle do pensamento e das minhas ações para direcionar o drive da minha carreira. E esse é o objetivo da palestra. Ou seja, nessa manhã, vamos refletir sobre a nossa carreira para que a gente controle isso, as externalidades. Por exemplo, como estará o mercado no próximo ano? No mundo da administração de empresas, no mundo, por exemplo, financeiro, bolsa de valores, que é aquilo, vamos pegar, por exemplo, em 2008, a hipoteca americana, que quebrou o setor imobiliário nos Estados Unidos. Muito daquilo era especulação. Ou seja, quando você joga uma informação ao léu, ao vento, muito daquilo pode ser positivo ou negativo. O importante é o que você faz com aquilo.
Então, quando a gente fala assim, como estará o mercado no próximo ano? Você pode ser o melhor especialista, você pode ter o controle total do mercado na sua mão e ainda assim não é unânime. Sabe o que isso quer dizer? Que toda variação de informação, se você pegar uma informação que é positiva e tratá-la de uma forma negativa, você perde o controle da sua motivação, que nós vamos falar disso nessa manhã. Como estarão meus concorrentes? A gente sempre avalia o mercado como um todo, né? E a gente avalia como estará a imobiliária concorrente, aquela da mesma zona em que você trabalha, da Zona Sul, Zona Norte, da cidade, da região metropolitana. Isso é uma reflexão. Os meus clientes que anunciam comigo estarão ávidos e aptos a optar em trabalhar com um corretor de imagens? O mercado estará para peixe, como dizem informalmente, aquele jargão popular? O que isso quer dizer, pessoal? Percebem que tudo isso são externalidades, aquilo que a gente traz de fora para dentro do nosso raciocínio? E, por fim, como o mercado irá ver a corretagem? Como o corretor irá ver o mercado? Tudo é especulação. Eu poderia vir aqui com um balde de motivação, dar uma bexiguinha na mão de cada um, fazer dinâmica, vamos sair daqui todo mundo sorrindo, e daqui 90 dias, ou melhor, 5, 4, 3, 2, 1, Réveillon, virou ano, vestiu branco, comeu lentilha, acendeu luz de casa, fez a sua simpatia, e o mercado não muda. Então, para que a gente não entre nessa zona de descontrole ou pânico da nossa carreira, a proposta é que façamos uma reflexão sobre os nossos pontos fortes e de melhoria, para que a gente possa entender, então, o que é especialista e o que é generalista. Tá certo, pessoal? Conseguiram captar, então, a essência dessa nossa reflexão nessa manhã? Sim ou não? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? A gente pode criar uma reflexão aqui. 2017 está aí. Eu não sei se vocês têm a percepção, não sei se no mundo da corretagem funciona da mesma forma, mas de que o tempo está passando mais rápido. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Estava lá o começo do ano, passou Carnaval, daqui a pouco Páscoa, já é o Natal aí na cara do gol. Os feriados. Não sei se vocês têm essa percepção de que o tempo passa rápido. Isso quer dizer que não é que o tempo passa rápido. O dia tem 24 horas para o rico, para o pobre, né? O que a gente tem que observar na velocidade do tempo é o que a gente faz com o tempo. É aí onde a gente começa a administrar, não o tempo, porque o tempo tem 24 horas para todo mundo, mas eu consigo me auto-administrar. E essa é uma das propostas para o nosso trabalho. Hoje em dia, eu estava conversando com um motorista que nos trouxe para a palestra, qualquer vendedor externo ou um corretor que vá fazer um trabalho, né, visitando clientes. Dependendo da região de São Paulo que você tiver, você consegue fazer no máximo 2 ou 3 visitas no dia, isso se der tudo certo no cenário otimista. Se der tudo certo. Por quê? A gente sabe das questões de trânsito, isso não funciona apenas para São Paulo. Qualquer megalópole é assim do nosso país. O que isso quer dizer? Se você não tiver, aí olha só a relação da percepção de tempo. Se você não tiver autogerenciamento, a capacidade de planejar o seu tempo para que você administre o dia a dia, sabe o que vai acontecer? Literalmente você vai correr atrás do seu próprio eixo, para não falar outra coisa. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Toda vez que a gente faz um trabalho de reflexão sobre a carreira, nós temos essa oportunidade aqui. Ao longo dessa 1h15, eu vou falar em média aí 100 mil palavras. Talvez se você não prestar atenção ou não anotar, eu vejo algumas pessoas anotando, isso é muito bacana, é possível que amanhã você não lembre o meu nome. Então, quando a gente faz essa reflexão do todo, eu posso me sentir um generalista ou um especialista. E aí a gente vai começar a traçar o perfil dos dois. Os dois perfis, melhor dizendo. Uma coisa que é importante, pessoal. 2017. Bom, a gente não sabe comentar muito bem como vai ser o futuro. Você consegue prever algumas coisas. Quanto mais gerenciamento de risco você tiver enquanto corretor, melhor você consegue prever algumas situações que possam surgir no próximo ano. Só que o próximo ano ele é muito curto, para quem quer imaginar lá na frente. Eu não sei se o seu sonho de consumo é se aposentar o ano que vem, mas quando a gente olha 2017, a gente tem que projetar 2018, 2019, 2020, e a gente tem que entender o que é o nosso mercado. Porque assim, pessoal, o que mais insatisfaz um profissional, independente de ser corretor ou não, não é o salário. O salário no mundo de recursos humanos, de desenvolvimento humano organizacional, é o quarto fator que mais motiva.
Para vocês terem uma ideia, hoje, o primeiro fator nas pesquisas de recursos humanos, Brasil afora, é a logística, é o tempo, é o trajeto que você tem. Se eu falasse assim, ó, você tem um salário, uma exposição, vamos colocar só um exemplo para que a gente ratifique. Você tem um salário de corretor de R$5.000 mês, só que você roda, em média, 4.000 quilômetros com o seu carro. E a imobiliária onde você trabalha está a 70 quilômetros da sua casa. Vou repetir um outro cenário. Você tem uma remuneração de, em média, R$3.800, um pouquinho menos, R$3.900, e você trabalha a 4 quilômetros da sua casa, e você roda, no máximo, 400 quilômetros com o seu carro. Qual dos dois trabalhos você vai escolher se só tiver essas variáveis de dedução? Obviamente, você vai pensar na questão da logística. Aliás, dinheiro no tempo é importante para o corretor. A gente vai falar disso adiante. Sabe o que isso quer dizer? Que o salário, a troca de sal, como dizia a expressão do latim, não é o mais importante. A gente tem que observar todas as externalidades. E cada dia que passa, parece que o clima, né, a competitividade e o trânsito, o estresse, nos deixa cada vez mais receosos com o que vai acontecer com o mercado. Dar um exemplo prático. O dia tem 24 horas. 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar e 8 horas para fazer o que quiser. 24 horas. Só que ninguém consegue viver assim. E é aí onde entra o que é qualidade de vida, dentro da nossa reflexão dos perfis. Por que a gente está fazendo todo esse trabalho de desdobramento, pessoal? Porque, independente de ser especialista ou generalista, todos nós objetivamos o quê? A qualidade de vida. Se você tiver um menor esforço e um maior impacto na sua carreira, é por aí que você tem que ir. Então, tem muitas pessoas que têm um alto esforço e um baixo impacto. É aquela velha expressão, murro em ponta de faca. Você roda, 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 passando por imobiliárias, e, na verdade, quem é o problema? Você. É o entendimento que você precisa ter da dinâmica que você, em primeiro lugar, precisa ter enquanto corretor. Captaram, pessoal, a essência, então, de que a primeira reflexão sou eu comigo mesmo, antes de olhar para o outro? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de reflexão para que a gente possa enxergar a nossa carreira como um todo. Tá certo, pessoal? Avançando um pouquinho dentro dessa linha de raciocínio, existem 4 fatores que são convergentes, ou seja, podem unir, agregar, ou divergentes, que podem separar para decidir a carreira. Primeiro, o seu momento de vida. Tudo que você fez até aqui te dá uma percepção. Aliás, pessoal, nós vivemos numa era, sobretudo os corretores, com SPA. O que é o SPA? É a síndrome do pensamento acelerado. Você está aqui de manhã pensando no que vai fazer à tarde, você está à tarde pensando no que vai fazer à noite você está pensando no que vai fazer no outro dia de manhã. É assim ou não é, pessoal? Diante da dinâmica do negócio, a gente vive com um pensamento acelerado. Você nunca, ou raras vezes, salvo exceções, conseguem se concentrar no que está fazendo. Por exemplo, nós estamos em 16 minutos de fala e eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram, puxa, o que será que eu vou almoçar hoje? O que eu vou fazer à tarde? Que cliente que eu tenho que ir? Que negócio que eu vou fechar? Aí chega a tarde. Você fica pensando, puxa, o que eu vou fazer à noite com a minha família? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? À noite. Você está pensando no que vai fazer no outro dia. Então, pessoal, quando a gente fala em momento de vida, é muito importante que a gente se concentre. Aliás, essa dinâmica eu faço em algumas palestras e muitas pessoas param até para refletir, né? Quantas vezes você consegue sentir a própria respiração? Você está numa dinâmica tão louca, né, correndo atrás do próprio eixo, que muitas vezes você não consegue sentir a própria respiração enquanto trabalha. E aí, mais uma vez, nós caímos no ponto da qualidade de vida. Por quê? A qualidade de vida não necessariamente significa os ganhos expressos em reais. Muitas vezes a qualidade de vida significa em não viver com estresse. Sabe o que é o estresse, pessoal? É um estado de alerta emitido pelo seu organismo. Quando dá uma dor de cabeça do nada. Do nada, você está assim tranquilo, na paz, você está muito sossegado e vem aquela dor de cabeça do nada. Ou aparece um roxo no corpo. Do nada, você está lá tranquilamente, aparece um roxo no corpo. Aquilo significa o estresse. O que é o estresse? É um estado de alerta emitido pelo organismo. E aí, tanto o especialista como o generalista, pessoal, pode viver essas tensões profissionais. É fato, quanto mais competitiva a profissão,
Quanto maior a demanda frente à oferta, quanto maior a procura frente à oferta, o que vai acontecer? Um ambiente de competitividade. Só que se você não estiver no controle das suas ações, sobretudo das suas emoções, vai ficar mais difícil de gerenciar a relação humana. Porque o corretor, na verdade, ele não é vendedor. Ele é o intermediador da relação humana. Envolve aspecto econômico. Para muitas pessoas, aquela vírgula do centavo faz uma diferença. Envolve o aspecto jurídico legal. Tudo que diz respeito à gestão do contrato e às relações humanas que convergem ou divergem para a negociação. Isso antes, durante e depois da negociação. Então, a carga emocional que o corretor sofre é enorme. É enorme. E sabe o que isso quer dizer? Se você não tiver a faculdade mental de olhar para você, para dentro de você, e controlar, ou melhor, gerenciar as emoções que você vai colocar, simplesmente aquela carga de energia vai somatizar o estresse. Muitas vezes, alguns profissionais até em depressão, muitos tomam medicação, até por outros fatores de vida. Então, se você deixar o outro, por exemplo, um cliente descontente, colocar, eu uso uma expressão forte, mas é muito curiosa. Se você deixar a pessoa colocar o lixo dela em você, aquilo que você vai receber é aquilo que a pessoa está colocando. Existe um pensamento no meu livro fantástico que diz assim, pessoal, livro 1000 pensamentos motivacionais para viver em equilíbrio. Embora eu não possa controlar o que o outro sente de mim, eu consigo controlar o que eu sinto do outro. Então, é muito importante que nessa relação humana, quando a gente olha o tempo de vida, nós usemos a nossa maturidade ao nosso favor. Existem profissionais com 30, 40 anos de profissão que não têm maturidade emocional e existem jovens que têm o controle emocional. Aliás, muitas vezes nós temos os nossos clientes, mas existem também, nós somos clientes em muitas situações. E você sabe avaliar quando alguém está controlado ou descontrolado emocionalmente. Sabe o que isso quer dizer? Que o segredo da qualidade de vida, independente de ser especialista ou generalista, está exatamente em como você pega o seu momento de vida e tira lições da experiência do aprendizado. É fato, se você tivesse tudo o que você quisesse na sua vida, você tivesse tudo, você nunca precisou lutar por nada, você nunca precisou passar por um desafio, você nunca precisou se superar, o seu momento de vida seria sempre a zona de conforto, o comodismo. Só que como vocês têm o seu nome de batismo aí da profissão, o sobrenome muitas vezes superação, vocês sabem que a gente tem que pegar o momento de vida e fazer a reflexão do que a gente fez até agora. Essa é a nossa palestra, que para uma pessoa seja o divisor de águas, eu já ganhei amanhã. Por quê? Quando a gente para olhar antropologicamente, ou seja, na linha do tempo da vida, quando a gente para fazer uma reflexão, o que eu fiz até agora significa que eu estou criando naturalmente um divisor de águas. Muitos profissionais chegaram até aqui pelo curso da vida. Foi se encaixando, tinha uma vaguinha aqui, foi indo por aqui, se encaixou, chegou aqui. Outros profissionais já tinham drive. Não, eu vou conduzir minha carreira por esse caminho. Vou trabalhar, por exemplo, me tornando um especialista em administrar contratos, com ênfase em jurídico, tributário, por exemplo. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Independente de como você conduziu a sua carreira, se foi por tentativa e erro, se foi, por exemplo, por osmose, aquela repetição de tanto errar até acertar, com um amplo esforço e um baixo impacto, não importa. A nossa reflexão é que nessa manhã nós tenhamos um divisor de águas, por isso que eu coloquei aqui, pessoal, convergente ou divergente, para decidir a carreira. Pessoal, se eu for aí do seu lado e beliscar o seu braço, vai doer em você, não vai doer em mim. É isso que é carreira, é isso que o mercado faz com a gente o tempo todo. Se eu for aí do seu lado e beliscar o seu braço, tenho certeza absoluta, não vai doer nem um pinguinho em mim, vai doer em você. Então, como você recebe a dor, né, do seu trabalho, como você recebe a sua desmotivação, aliás, um pensamento sistêmico, né, generalista incrível. Você já pensou se os 365 dias do ano você tivesse motivado? Onde você não estaria hoje? Já pensou? Vamos colocar só uma suposição aqui de 1 minuto, uma indagação provocativa saudável. Você já pensou se durante um ano, os 365 dias do ano, você tivesse motivado? Mas motivado mesmo, daquele que bate no teto, explodindo de motivação, onde você estaria hoje? Sabe o que isso quer dizer, pessoal?
que a motivação ela também é muito importante para que você gerencie os seus conflitos, para que você saiba lidar também com as suas expectativas. Porque às vezes você coloca muita emoção numa coisa e você tem um baixo retorno, até mesmo pela racionalidade. Então, qual que é a grande dica? Tá, Fagner, tudo que você disse estou concordando. Na verdade, por enquanto, são indagações, né? Para que a gente apresente aqui algumas respostas, não óbvias, mas do pensamento. Qual é a sua sugestão, então, Fagner? Primeiro, vamos trabalhar aqui já no campo das sugestões. Primeira delas, que você procure descobrir e identificar em você quais são os seus pontos de desenvolvimento. Essa é a primeira, e eu vou trazer aqui algumas dicas. Todo mundo aqui tem os pontos fortes. Aquela coisa de entrevista de RH, né, para o mercado imobiliário. Qual é o seu ponto forte, fraco, de melhoria, aquela coisa toda. Todo mundo aqui sabe onde é bom. Só que a gente custa aceitar, a gente teima em aceitar quais são os nossos pontos de desenvolvimento, isso quando a gente vê. E é exatamente nos nossos pontos fracos que surgem as desvantagens que a gente leva no nosso mercado. Perceberam, pessoal? Não é no que você é bom que você vai sofrer. Não é no que você é bom que você vai passar por provações. É naquilo que você precisa desenvolver. Aí é a origem da palavra desenvolvimento. Tá certo, pessoal? E por fim, o que você sente falta em termos de preparação? Pessoal, quando a gente fala especialista, generalista, não tem a ver com o MBA ou com a pós-graduação que você fez. É uma questão de caneta na mão, de gravata, apertar a gravata, ir na casa do cliente, colocar a plaquinha. É o todo. É o todo. É a verticalização da profissão do corretor. Veja que é filosófico. Então, é até mesmo social, do ponto de vista da relação humana. Então, quando a gente fala assim, o que você sente falta em termos de preparação, existem defasagens que a gente precisa trabalhar, que a gente no mundo de RH chama de gaps, os desvios que a gente tem de profissão, que se você não clinicar a tempo, lá na frente você vai sentir a falta daquilo que você não desenvolveu. É aquele famoso colocar embaixo do tapete. Às vezes você sabe o que precisa melhorar, e aí você vai lá, coloca embaixo do tapete, isso daqui mais na frente eu vou e desenvolvo. Ou muitas vezes você fica até anestesiado dentro de você, parece que tem alguma coisa que te bloqueia, é a falta de tempo, é a falta de expectativa também dentro da profissão, muitas vezes. E aí você acaba não se preparando como deve para o desafio que você queria ser. Olha só, pessoal, que fantástico isso. Se você chegar numa criança de 0 a 7 anos, o que ela mais faz na vida é sonhar. E quantos sonhos a gente deixa se perder no meio do caminho, porque muitas vezes a gente não se preparou. A gente sabe que a profissão do corretor é uma profissão, de uma forma geral, técnica. É uma profissão técnica. Só que a minha reflexão da palestra hoje ela não é técnica. Eu não vou dizer o que fazer, como fazer, para que fazer. Eu vou dizer sobre a importância do comportamento. Percebem, pessoal? Nós somos reflexos, melhor dizendo, das nossas emoções. Você é o que você pensa. Se você pensar pensamentos negativos, é fato que você vai viver estressado. É fato que você vai viver com dor de cabeça. É fato que essa qualidade de vida não vai ser boa. Você é o que você sonha. Se você não alimenta os seus sonhos, é fato que você vai viver sempre dentro de uma zona limitante do dia a dia. Você é aquilo que você come. Se você se alimenta mal, aliás, é um ponto importantíssimo dos dois perfis, tanto do especialista quanto do generalista. Hoje em dia, a maioria das pessoas se alimentam mal. Trabalham externa, sempre em campo, visitando clientes, você não tem como parar muitas vezes para fazer uma refeição saudável. Se você não se alimenta bem, é fato que o seu organismo vai resetar. É aquela coisa que você fala assim, né? É como quando você começa a se sentir cansado e parece que tudo que você faz não é o suficiente. Isso significa que nós vivemos dentro de uma zona de descontrole ou pânico, que é a falta de preparação. Para chegar até aqui, houve uma preparação. A preparação da logística, a preparação dos slides, a preparação do tema. Tive que estudar um pouco mais a fundo a ideia da profissão, contextualizar nessa manhã o que é, o que faz, para que serve. Isso quer dizer que envolve uma certa preparação. Aí é que está o X da questão. Muitas pessoas procuram uma carreira de acordo com a sua remuneração. Ah, qual é o que ganha mais, Fagner? Eu sei que é a pergunta de muitas pessoas aqui para o nosso futuro e nós já vamos começar a entrar nessa seara. É o generalista ou o especialista? Todo mundo está preocupado de modo geral com uma remuneração. Só que isso não é o tudo se você não estiver preparado. Não adianta nada você estar motivado
A oportunidade bate na porta, mas você não está preparado. Lhe falta algo tecnicamente. Ou algumas vezes, lhe falta algo comportamental. Muitas vezes acontece isso. Você está bem tecnicamente, você tem o conhecimento, a expertise, a experiência, a vivência, até a maturidade, mas muitas vezes lhe falta uma competência emocional para gerenciar as relações no intermédio da profissão da corretagem. Então, pessoal, para finalizar, dentro desses fatores convergentes, o que você tem a chance de usar no seu trabalho ou no futuro? Tem alguma coisa guardada aí dentro de você? E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode desenvolver e lapidar as nossas competências que você pode usar. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você fazia quando jovem, ou um pouco mais jovem, que você usava comumente, usava no dia a dia e que você deixou esquecer, passou batido. A dinâmica da vida foi passando e você acabou se moldando de acordo com a profissão e você acabou deixando alguma coisinha boa de lado. A reflexão é, pensem por 10 segundos junto comigo. Existe aí alguma coisa, ou alguma competência, melhor dizendo, conhecimento, habilidade ou atitude que você tinha, que você gostaria de voltar a usar? Muitas pessoas têm. Poxa, numa imobiliária que eu trabalhei, Fagner, eu tinha uma competência lá que eu usava comportamental, que nessa, por uma questão institucional, não é tão usada. O contrário é verdadeiro. Poxa, nessa daqui eu uso uma que muitas vezes eu não usava no comportamento de outra imobiliária que eu atuei. Sabe o que isso quer dizer? Uma empresa pode até tentar te moldar, criar um rótulo. Só que você precisa dar o drive da sua carreira. Toda empresa tem lá a sua missão, visão, valores, não tem lá institucional? Só que você precisa ter a sua. Qual é a sua missão? A sua razão de existir como ser humano, como corretor? Essa é uma reflexão. Qual é a sua visão? Onde você quer chegar? Que tem muito a ver com o tema dessa palestra. Onde você quer chegar em 2, 5, 10 anos? Quais são os seus valores? O conjunto de princípios e crenças que você não abre mão em qualquer situação. Percebem, pessoal? Toda imobiliária, todo mercado, o conselho aqui tem, o sindicato tem lá o seu institucional. Missão, visão, valores. E aí eu ganho 2 minutos fazendo essa pergunta para vocês. Você, enquanto corretor e ser humano, acima de tudo, qual é o seu institucional? A sua missão, a sua razão de existir, aquilo que você não abre mão em qualquer situação. Qual é a sua visão? Onde você quer chegar no curto, médio e longo prazo? E quais são os seus valores? Aquele conjunto de princípios e crenças que a gente não abre mão em qualquer situação. Perceberam? A minha proposta, pessoal, é fazer com que vocês reflitam o seu institucional. É um trabalho de introspecção para que eu possa observar o todo. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Sim ou não, pessoal? Estão gostando até aqui, pessoal? Sim ou não? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos avançando um pouco para a gente já entrar numa outra seara. Direto ao assunto, sem rodeios, vamos caracterizar os 2 perfis. O que é o especialista? O que é o generalista? Pessoal, pelo exemplo do campo médico, clínico, medicinal, que eu usei no início da palestra, nós conseguimos entender a diferença entre um clínico geral e um ortopedista especializado em joelhos. Está claro que é um generalista e um especialista. Pessoal, existe uma grande dúvida e uma polêmica, por isso que a gente coloca a reflexão eis a questão. Muitos profissionais, o antigo burocrata do tempo da contabilidade antiga, o guardador de livros, o pessoal que é mais antigo não me deixa mentir, eles tinham um perfil, o público mais antigo, que no mundo de recursos humanos a gente chama de geração baby boomer, que é a geração nascida antes dos anos 60, que é o pessoal com um pouco mais de experiência. Existia, para o antigo burocrata, o pessoal não vai me deixar mentir, está até sorrindo aqui na frente, pessoal. O antigo burocrata, ele era mais voltado à especialização. Ele era muito técnico naquilo que fazia, a ponto de servir como consultor daquilo que era feito. Esse é o perfil do especialista. O mercado ele vem mudando. Ele vem mudando. Por exemplo, a minha esposa que me acompanha ali na palestra, ela é compradora. Ela usa um perfil profissional generalista. O que é o perfil generalista? É que faz de tudo um pouco e um pouco de tudo. Só que aí é que está. Existem algumas pessoas que são generalistas, mas são superficiais. É aí onde mora o perigo.
A gente brinca. É muito fácil você encontrar uma pessoa generalista, o famoso somebody love, tico-tico no fubá, pessoal, que é aquele superficialista. Ou seja, ele só navega até um nível ou 2 níveis de camada técnica de um assunto. E mora um problema enorme aí. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Independente do perfil que nós tenhamos, o que a gente tem que observar? O especialista, ele é técnico funcional. Por exemplo, ele é especialista em administração de contratos. Esse é um especialista. Ele é capaz de praticar a leitura de uma cláusula, de um contrato, muito melhor do que um arcebispo sobre a interpretação bíblica. Esse é o especialista. O especialista é aquele que tem a capacidade de se concentrar, debruçar sobre um tema, e ele é a referência. É o consultor técnico funcional de um determinado assunto, ou até mesmo assuntos. Você pode encontrar um especialista que é bom em vários temas. Aí é que a gente começa a entrar dentro de uma bipolaridade de perfil. Você consegue encontrar especialista que é especialistas. Ou seja, no plural, ele é bom em contrato, ele é bom, por exemplo, em comunicação, em negócios, em negociar, literalmente. Exatamente, aquele que tem a capacidade de adaptação, verdadeiro camaleão. E nós temos generalista, que é superficial. Ou seja, aquele que só tem a capacidade técnica de se debruçar sobre um assunto de cada área, dentro da sua navegação. Percebem que eles são próximos? E às vezes podem até se confundir diante do exposto? Sabe o que isso quer dizer, pessoal? O especialista, ele está em extinção. Olha só como eu já começo a entrar numa seara de reflexão. Por que ele está entrando em extinção? Porque cada vez mais tem menos pessoas fazendo mais. É assim ou não é? Antigamente, antes da tecnologia, vou dar o exemplo da tecnologia. Você tinha, por exemplo, um corretor, vários corretores, desempenhando a função que hoje a tecnologia faz. Hoje você tem cada vez um grupo seleto de profissionais que exige cada vez mais técnica para atuar dentro de um campo funcional. Assim, por exemplo, dentro do mundo de compras. Antigamente você tinha diversos compradores para atuar dentro. Um tirava o pedido, o outro emitia a nota, o outro fazia a negociação, o outro fazia a relação do pós-compra e por aí vai. Hoje não. Hoje você faz tudo junto e misturado. Isso quer dizer que a busca do mercado pelo perfil generalista, ela é maior. Só que é muito complexo, dentro desse paradoxo, dizer o que é melhor ou não. Não existe uma lógica para eu afirmar, pessoal, 2017 todo mundo vira generalista. Não, não é essa a vibe da nossa palestra. A nossa palestra é entender os olhos do mercado. E eu vi muitas pessoas concordando corporalmente com a ideia do generalista. Porque cada vez mais você tem que fazer mais coisas. É até um tanto quanto óbvio. Então, o generalista, ou seja, aquele que acaba tendo mais funções em relação às suas atividades, acaba tendo um perfil mais aceito pelo mercado. Aí é que está o X da questão. É muito raro você encontrar um generalista, um profissional generalista, que tenha capacidade de se debruçar. Vou dar um exemplo. Nós demos o exemplo aqui dos profissionais mais experientes, os mais jovens. Por exemplo, eu sou da geração Y, nascido entre 80 e 93, mais ou menos. A galera que nasceu, filhos de vocês, enfim, parentes. Entre 80 e 93 é a geração Y. E tem uma geração depois da minha, que é a geração Z, quem nasceu de 93 para cá. A média, né, de mercado como um todo. Cada autor defende uma tese, mas a média como um todo. Então, a galera que nasceu de 93 para cá são pessoas que já nasceram com a tecnologia nas mãos. Você dá o celular para o seu netinho, para o seu filho, uma criança pequena, um sobrinho, ele com 2 anos faz mais funções num celular do que você, facilmente. Porque já nasceram em um outro modelo de negócio. E a tecnologia faz parte desse modelo de negócio. Então, pessoal, como a gente colocou o profissional do futuro, independente de você ser jovem ou idoso, o que a gente tem que refletir e observar? Quanto mais conhecimento de tecnologia eu tiver, mais fácil fica para navegar nos 2 perfis. Essa é a segunda dica da nossa manhã. Quanto mais conhecimento tecnológico eu tiver, até porque muitas vezes alguns de seus clientes são jovens. Então é aquela coisa, hoje está todo mundo usando o WhatsApp.
por exemplo. É fantástica a ferramenta, mensagem instantânea, encontra a pessoa, no seu celular você tem o Waze. Então, as tecnologias estão sempre móveis no seu aplicativo de dispositivo móvel. Isso significa que você está se adaptando frente a uma mudança de mercado. Ou seja, pessoal, segunda dica dessa manhã, quanto mais conhecimento eu buscar, técnico e funcional, de tecnologia, melhor será a minha relação. Algumas imobiliárias tão grandes, né? Existem várias, não vou citar nomes para não aparentar merchandise, existem até sistemas integrados, como WMS, RP. Existem pessoas, acreditem, que migraram da área de corretagem, ainda continuam corretores e ganham sistemas, ganham valores expressivos em reais com sistemas de corretagem. Eu conheço várias pessoas assim. Isso significa que é um profissional de corretagem se adaptando ao próprio mercado de corretagem para vender sistemas integrados para imobiliárias. Por quê? Como o corretor conhece a rua, conhece a necessidade, sabe exatamente o que um sistema precisa ter. Muito melhor do que você contratar um profissional, por exemplo, de TI, para desenvolver. Então, sabe o que isso quer dizer, pessoal? Quanto mais o corretor conhecer também de outros universos, melhor. Sabe por quê? Porque o seu cliente, muitas vezes, vem de um universo. E quanto mais você conhece aquele universo, a gente chama isso no campo da psicologia e do coaching, de rapport, que é o espelhamento. Mais engajamento e identificação eu crio com o meu anunciante, eu crio com o meu cliente. Então, pessoal, o especialista é como diz a imagem, né? Aquela pessoa que vai direto ao ponto, ao assunto. Tem um texto muito bacana que diz assim, pessoal, vou contar uma metáfora para vocês de 1 minuto e vocês vão entender o que é o especialista de uma vez por todas para a gente avançar. Era uma vez um navio. Esse navio, ele estava atracado no cais, no porto. E o capitão da embarcação queria partir, porque recebeu autorização da Marinha e da Alfândega para partir com a sua grande embarcação. O capitão tentou ligar a embarcação e o navio não funcionou. Então, o capitão pediu para os mecânicos da tripulação, os mecânicos da embarcação, ir até a casa de baterias para tentar identificar o problema. Os mecânicos foram até a casa de baterias e não resolveram o problema. Então, o capitão, já um pouco com mais raiva e um pouco mais estressado, ficou sabendo dos mecânicos da Capitania dos Portos e pediu para os mecânicos da Capitania dos Portos irem à casa de baterias para resolver o problema. Os mecânicos da Capitania dos Portos foram até a casa de bateria e não resolveram o problema. Então, num acesso de raiva, o capitão ficou sabendo que na imediação havia um senhor bastante experiente na região, especialista em consertar embarcações de grande porte, e pediu para que chamasse aquele senhor. O senhor pegou uma chave de fenda, um martelo, olhou para o capitão e foi direto à caixa de ferramentas na casa de baterias. Ele pegou o martelo, pegou o alicate, a chave de fenda que tinha em mãos e deu 2 batidinhas. E pediu na hora para que o mecânico avisasse o capitão para ligar a embarcação. E naquele momento, a embarcação funcionou. O capitão, então, ficou feliz e ao mesmo tempo estupefato, porque até os mecânicos da Capitania dos Portos não conseguiram resolver o problema. E foi aí onde o capitão pediu para ele apresentar um orçamento detalhado. O mecânico, aquele senhor experiente, pegou uma caneta e um papel e escreveu: orçamento, R$10.000. O capitão ficou indignado, falou: 2 batidinhas no martelo, R$10.000? Muito caro, por favor, me apresente um orçamento detalhado. Ele pegou a caneta e o papel e escreveu: 2 batidinhas com martelo, R$1. Saber exatamente onde eu devia bater, R$9.999. Esse é o especialista. Sabe cirurgicamente onde deve bater. Perceberam, pessoal? Então, não existe o certo e o errado dentro do ortodoxo, modelo tradicional da corretagem, em relação ao futuro. Qual é o certo ou o errado? O mercado tende, ou seja, é uma tendência do mercado a buscar o generalista. Mas confesso que, mesmo como geração Y, ao entrevistar profissionais da área de corretagem, eu tenho um baby boomer, um senhor experiente, e eu tenho uma geração Z, nascida em 93, que acabou de se formar. Quando você vai fazer uma avaliação de competências para contratar o profissional, você não olha apenas a questão da maturidade, da idade, você olha a questão do perfil.
Você pode ter jovens especialistas e você pode ter perfis experientes que sejam generalistas. Tá certo, pessoal? Então, quando a gente faz a reflexão do perfil, a gente tem que começar a olhar para as nossas competências comportamentais. E é aí onde a gente entra dentro dessa seara aqui que a gente vai ver agora, pessoal. Muitos de vocês conhecem, né, dentro do universo de recursos humanos, do campo da psicologia, existem as competências. O que é competência? É o conhecimento. Aliás, a única coisa que não tem como eu tirar de você é o seu conhecimento. Eu posso colocar uma arma de fogo na sua cabeça, levar seu carro, levar sua casa, bagunçar sua família, mas eu não consigo levar seu conhecimento. Aliás, Sócrates desenvolveu uma metáfora fantástica, né, que só o conhecimento traz poder. Nós vivemos numa sociedade estética da competitividade que parece que é o dinheiro que traz o poder. Mas se você fizer uma reflexão um pouco mais profunda, você vai descobrir que só o conhecimento traz o poder. E o que é o conhecimento? Ele pode ser adquirido de duas formas. Ou eu vou até ele, ou ele vem até a mim. Por exemplo, essas palestras que vocês participam são muito importantes, porque são temas pontuais. Logo, eu exijo uma pontualidade técnica daquilo que eu estou fazendo e estou adquirindo, em tese, pelo menos um alimento para o meu intelecto, que é um nível de conhecimento maior. Conhecimento significa o como se faz, ou seja, como eu devo fazer. Lembra da história da batidinha do martelo? Habilidade é o saber fazer. Por exemplo, você tem pessoas que são habilidosas com a oratória. Por exemplo, a arte de falar em público. Você tem pessoas que são habilidosas dentro do mundo da corretagem com a negociação, com a capacidade de reduzir custos, de aumentar lucros voltados ao negócio. Você tem, por exemplo, profissionais com a habilidade de observar. Aliás, pessoal, dentro da comunicação, ganhando mais um minuto, comunicação não é o que você diz, é o que eu entendo. Às vezes você está se comunicando com o seu cliente de uma forma que ele está entendendo outra coisa. Por isso que é importante na comunicação, independente do perfil, a arte do feedback, que é aquela retórica, a argumentação, a devolutiva, para que você tenha certeza daquilo que está sendo dito. Eu não sei se vocês já tiveram problemas comportamentais de você dizer alguma coisa e a pessoa entender outra. Todo mundo já passou alguma vez na vida, você quis dizer algo, né? E muitas vezes a pessoa entendeu uma outra coisa totalmente diferente que levou para um outro universo que não deveria ter levado. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que nos atentar um pouco mais ao jeito, aos trejeitos, às mensagens corporais. Pessoal, 55% da comunicação é mensagem corporal. É o grau de interesse das mãos, da cabeça, os olhos nos olhos, no bom e velho português, bolinha com bolinha, que você tem que ter com o seu cliente, aquela sinergia. Né? Por exemplo, eu já tive que usar algumas vezes, várias situações, corretores. Quando morava de aluguel, por exemplo. E muitas vezes o corretor não olha no olho. Aí você fala, ou o cara não está preparado, literalmente, ou não gosta do que faz, ou tem raiva de quem gosta também, de quem é corretor e gosta. Sabe o que isso quer dizer? Nós precisamos desenvolver a habilidade não só de empatia, mas de observação. Essa é fantástica. É a capacidade de olhar nos olhos das pessoas, bolinha com bolinha, e ver o que está acontecendo naquele momento, para que você tenha o drive certo da sua condução, seja numa negociação, seja num simples relacionamento, num recebimento cotidiano que você faça como corretor. Então, pessoal, quando a gente fala em habilidade, uma das melhores habilidades, David Ugly dizia, né? Comunicação não é o que você diz, é o que eu entendo. Então, é sempre aquele rapport, o espelhamento. Pedir o feedback, aquela devolutiva, e, ao mesmo tempo, tentar desenvolver uma habilidade de observação. Quem observa, além de ter mais parâmetros, é capaz de ouvir mais. Por exemplo, no Brasil existem milhões de cursos de oratória, mas não existe um curso de escutatória que ensina você a ouvir. Né? Aliás, a gente vai ficando um pouco mais experiente, você vai ouvindo mais, porque você quer ter mais parâmetros, e aí muitas vezes a juventude acaba pecando pelo excesso, né? Aquela vontade demasiada de se comunicar, salvo algumas exceções, e você perde a habilidade de observar e entender o que está sendo dito. Porque do mesmo jeito que a gente está traçando o perfil, especialista ou generalista, o seu cliente também é assim. Alguns são mais técnicos, outros são mais calados. Eu já encontrei, por exemplo, dentro desse mundo de relações humanas, pessoas que eu acreditava ter uma impressão e, na verdade, era outra.
Aliás, pessoal, na vida nós temos 4 personagens, né? Independente de profissão. Tem aquela pessoa que você acha que está do seu lado, mas não está. Isso daí é fato. Por isso que é um grande, quando eu brinco, teatro corporativo, acontece muito isso no mundo da corretagem. Tem aquelas pessoas que você acha que está do seu lado, poxa, está comigo, mas na verdade não está. Acredite, ela não está com você. E o contrário é verdadeiro. Aquela pessoa que você acha que não está do seu lado, mas ela não tem nada contra você. Foi um juízo de valor premeditado por um julgamento antecipado que você emitiu, que lhe fez acreditar de que aquela pessoa tinha algo contra. Mas acredite, foi você que criou isso, e aquela pessoa, na verdade, não tem nada contra você. Existe a pessoa que está em cima do muro, você olha para ela, a ideia do posicionamento, né? Você não sabe se aquela pessoa de fato está com você ou não. Olha como começa a ficar complexas as relações do corretor. Você encontra esses 3 personagens até aqui o tempo todo. E tem o 4, que é o tudo junto e misturado. A pessoa tem a capacidade de ser os 3 ao mesmo tempo. Percebem, pessoal, a complexidade das relações humanas? E isso quer dizer que, quanto mais preparado eu estiver emocionalmente para receber uma carga de desafios, sejam competitivas, profissionais ou até mesmo de relação humana, melhor será o meu resultado final. Porque eu vou gerenciar melhor as emoções, eu vou gerenciar melhor o meu comportamento. Tá certo, pessoal? E por fim, pessoal, você pode pagar milhões de dólares comprando livro de autoajuda, todos vão dizer a mesma coisa. Atitude. Atitude. Você pode pagar milhões de dólares. O que é atitude? Literalmente, é o querer fazer. Você pode ter conhecimento, mas se você deixar no sofá já era. Você pode ter habilidade, ser um cara muito bom naquilo que você faz, mas se você não tiver a atitude, que é literalmente, vamos lá, let's go, vamos fazer, literalmente você vai deixar tudo parado. Sabe o que acontece? A gente, quando é criança, muitas vezes, quem tem filhos, sobrinhos pequenos, netos, enfim, a criança de 0 a 7 anos fica perguntando tudo por quê. Ela quer ter as justificativas para construir a percepção dela, o universo. E a criança sonha muito. Sabe o que acontece muitas vezes dentro do nosso mercado? A gente fica adulto e passa a ter medo. Vou dar um exemplo, andar de bicicleta. Quem aqui sabe andar de bicicleta? É uma coisa simples que se aprende criança, um bom grupo sabe andar de bicicleta. Agora uma pergunta, quem não sabe andar de bicicleta? Levanta a mão. Pode levantar, pessoal. Tem alguém que não sabe andar de bicicleta? Que bacana. Primeiro quórum do Brasil que todos sabem andar de bicicleta. Vão sair todo mundo de bicicleta na Paulista. Pessoal, o que isso quer dizer? Algumas pessoas ficaram tímidas. Eu percebi que não quiseram levantar a mão. Pessoal, sabe o que quer dizer? Quando você é criança, você não tem medo de errar e tentar. Você sabia que você ia cair da bicicleta, porque você viu seu irmão, seu amiguinho caindo quando fazia a curva. Só que você não tinha medo de se esborrachar no chão. Aliás, você queria aquilo, que era para ter a emoção, a adrenalina do aprendizado. Quando a gente é criança, a vida, a gente trata a metáfora, é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você vai cair. Sabe o que isso quer dizer? Chega na vida adulta, suponhamos que nós tivéssemos aqui no nosso quórum alguém que não soubesse andar de bicicleta. Eu vou falar assim, uma dinâmica valendo R$1.000. Colocar essa bicicleta aqui e vamos tentar andar sem rodinhas. A pessoa, até às vezes pela premiação, tentaria. Mas o que ia acontecer? A pessoa ia cair. O fato das pessoas se divertirem com ela caindo, dando risada ou não, aquela exposição desenfreada, ia fazer com que a pessoa se limitasse, se fechasse. Sabe o que isso quer dizer? É quase impossível um adulto aprender a andar de bicicleta. A criança não tem medo. Por quê? O primeiro mecanismo de defesa do ser humano é se fechar. O primeiro mecanismo de defesa do ser humano. Você está numa situação de exposição, você está numa situação, por exemplo, de negociação, você está numa situação de extrema expectativa, colocando emoção naquilo, e algo deu errado. Corta, fim da linha. Sabe o que vai acontecer? Mecanismo de defesa do ser humano, se fechar. No primeiro momento, se você não for uma pessoa altamente motivada, energizada, é possível que aquilo deixe vestígios. Não só na sua linha do intelecto, mas na do comportamento. Então, pessoal, na verdade, na vida, vencedor não é aquele que vence o tempo todo, mas é aquele que cai da bicicleta, levanta rapidamente, engole o choro, pega a lição da queda e continua. Esse é o grande desafio. É a continuação, ou melhor, a continuidade dos nossos desafios. Isso tem a ver com o quê? Com a atitude. PDCA, literalmente, é o agir, é o fazer. Pessoal, minha estatística. Vou lançar o desafio para vocês, vamos ganhar um minuto aqui, que nós temos alguns minutos. Conhecimento, habilidade e atitude. Para mim, quem vos fala, Fagner Gouveia, conhecimento, para mim, e olha que eu sou professor, 10%.
é importante. E olha que eu sou professor, sou docente da área do ensino, pessoal. 10% conhecimento. Habilidade, para mim, 20%. Cada um tem a sua. Vou lançar a dinâmica para vocês, cada um como corretor. Atitude, para mim, 70%. 70%. Cada um tem a sua. Para o Fagner Gouveia, quem vos fala, isso aqui varia. Tem época que, para mim, conhecimento é maior, tem época que é menor. Agora, vamos fazer uma reflexão. Lembra do slide anterior? Qual é o seu momento agora? Vamos fazer uma reflexão com você, corretor. Com você, corretora. Quantos por cento de conhecimento você acha que é importante e que você tem agora? Suponhamos 10, 20, 30, 40. Conhecimento. Faça esse exercício. Quem tiver sem caneta e papel pode fazer mentalmente. E você que nos acompanha pela internet pode fazer aí da sua casa, enfim, do seu trabalho. Habilidade. Quantos por cento é importante a habilidade? Ou seja, 10, 20, 30, o saber fazer. Né? Aquela coisa que você percebe que é diferente. Como o público a maioria é masculina, vou dar o exemplo do futebol. Você olha os 11 jogando bola, você vê quem tem mais habilidade. É simples, você está olhando lá da arquibancada, você sabe quem tem mais habilidade com a bola no pé ou não. E a atitude, quantos por cento para você, além de ser importante, você acha que tem agora? Isso é o momento atual. Agora, suponhamos que você colocasse essa reflexão para o ano que vem. Quantos por cento de conhecimento eu preciso ter? De habilidade eu preciso ter? De atitude eu preciso ter? Façam essa reflexão. Ganhem esses 5 minutos, pessoal. Está chegando no momento mais sensível do ano. Dezembro, normalmente é aquele momento mais família, épocas festivas, natalinas, aquela coisa do Réveillon 5, 4, 3, 2, 1, aquela coisa do planejamento para o ano que vem. Vamos aproveitar esse momento. Vale a pena nesses 5 minutos a reflexão. Para 2017, suponhamos que eu tenha atualmente 40% de conhecimento. Eu preciso, de 50, 60, 70, cada um tem a sua métrica, define a sua parametrização. Quantos por cento de habilidade e atitude? Tudo que você tem de competência define o seu comportamento esperado. É aquela coisa de ser previsível ou não. E a gente começa a entrar dentro de uma outra seara. Tranquilo, pessoal, até aqui? Percebem que as competências, ou seja, a soma do chá, a gente chama isso de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, são importantes para dar o drive da nossa carreira. Quantas vezes na sua carreira, num comportamento esperado, por exemplo, você teve que engolir um sapo? Aquela coisa, puxa, tem que engolir sapo, você engole seco, você está com vontade, né, de mandar a pessoa para algum lugar, só que aí você, na verdade, tem que se adaptar àquilo. Ou algumas vezes você até chegou a ter o conflito ali. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Que muitas vezes existem os comportamentos inesperados, que é aquilo que não está programado. É aquela decisão, é o segundo, é o instinto que você tem que decidir. E isso quer dizer que, quanto mais preparado você tiver em competências, mais responsivo você estará para lidar com o inesperado. Tranquilo, pessoal, até aqui? Beleza? Vamos avançar? Bom, uma estatística. Nos próximos 5 anos, a gente falou como ficará o futuro do Brasil, né? Da nossa pátria. 2 em cada 3 empresas enfrentarão o desafio de suas vidas corporativas. Redefinir o seu core business para permanecerem competitivas. Uma delas é o mercado da imobiliária. Todo mundo sabe a crise que passou e o quanto impactou dentro do mercado imobiliário. Aliás, um dos mais impactados, junto aí dos 3 setores da economia, indústria, primeiro setor, né? Segundo setor, agricultura e pecuária, e o terceiro setor, serviços e comércio de um modo geral. O ramo imobiliário como um todo, o setor, melhor dizendo, passou por uma crise. Mas é como você se reinventa na profissão que muitas vezes pode gerar valor. E aí, pessoal, o que a gente pode ver? Eu vou lançar um desafio para vocês que é muito inteligível. Aliás, depois no final eu deixo os contatos. Quem quiser receber a apresentação por e-mail, é só mandar um e-mail, enfim, o WhatsApp, a gente passa a apresentação também, para que vocês, aliás, desenvolvam esse tema com os profissionais amigos de vocês. Pessoal, até como professor, quem ensina aprende 2 vezes. O fato de eu estar aqui na frente, passando, é um treinamento para escrever para o meu cérebro aquilo que eu estou programando para ele. Você é o que você escreve para o seu cérebro. Se você pegar essa apresentação e apresentar lá na imobiliária, para os seus amigos, no encontro de corretores mais próximos, enfim, e você multiplicar essa apresentação, significa que você está escrevendo para o seu cérebro aquilo que você quer que ele faça. Aliás, pessoal, o nosso cérebro ele engana a gente o tempo todo, né? Ele está aqui para enganar a gente.
Vocês querem um exemplo? Eu vou falar uma fruta e eu quero que vocês não pensem nela. E eu vou provar para vocês que o cérebro engana a gente o tempo todo. Não pense em uma banana. Ah, tem gente que vê até uma caixa de banana, né? É, pessoal. O nosso cérebro, ele escreve aquilo que a gente não quer. Por isso que é muito interessante. Eu dei exemplo de sobrinhos, netos, filhos. É legal para a educação pedagógica, né? Você vê o Joãozinho batendo na Maria. O que a mãe vai fazer? A mãe, a tia, a avó. Joãozinho, não bata na Maria. O que o Joãozinho vai fazer? Encher a irmãzinha de cacetada. É assim ou não é? Porque falou, não bata. O seu cérebro faz o que vem depois do não. Você pode ensinar assim, Joãozinho, respeite a Maria. Você tirou o não, programou o comportamento e ainda ensinou o valor. É o jeito que você escreve para o seu cérebro. É exatamente assim, isso a gente chama, no campo da psiquiatria, de programação neurolinguística. É aquilo, a PNL, é aquilo que você escreve para o seu cérebro. Então vocês irão receber essa apresentação, se você deixar no sofá de casa, é fato que possivelmente você vai esquecer de tudo que disse aqui. Mas se você multiplicar, você está ensinando e aprendendo 2 vezes. Então, pessoal, eu vou lançar um desafio. Algumas pessoas estão fotografando com o celular, outras escrevendo, mas vocês também receberão por e-mail, né, a quem desejar. Existe uma dinâmica que eu faço que ela serve para refletir o 4box, né, 4 caixas que a gente chama, dentro do mundo da psicologia. O que eu devo? Continuar fazendo porque eu faço bem? Essa é a primeira reflexão. Se a gente estivesse aqui, suponhamos que fosse uma palestra ao longo do dia, eu ia separar vocês em grupo, a gente ia fazer dinâmica, todo mundo ia apresentar, mas por uma questão de tempo e logística, nós vamos encurtar a distância. Reflitam, para o próximo ano que entra, o que eu devo? Continuar fazendo porque faço bem? Olha só que bacana, é enfático, literalmente, pessoal. O que eu devo continuar fazendo porque faço bem? Algumas pessoas escrevem em forma de tópicos, enfim, fiquem à vontade. O que eu devo parar de fazer? Vícios, todo mundo sabe dos comportamentos inadequados que nós cometemos no dia a dia. Vícios, preconceitos como um todo. Aqui algumas locubrações para a gente começar a imaginar. O que eu devo parar de fazer? Isso é importante também que nós tenhamos essa reflexão. O que eu devo? É aquela coisa da dieta na segunda-feira. Todo mundo come a sobremesa domingo, segunda-feira começa a dieta, só que não começa. Por quê? Você não escreveu para o seu cérebro. Você é literalmente aquilo que você pensa. Você imaginou fazer, mas você não escreveu literalmente para o seu cérebro aquilo que você quer começar a fazer. Eu sei que muitos estão perguntando, poxa, Fagner, dá uma dica aí então, para eu mudar, me tornar uma pessoa mais assertiva comigo mesmo, né? No sentido de ter mais energia para começar a fazer as coisas. Vou dar um exemplo de dieta, um exemplo que pode atingir a todos, né? Alimentação como um todo, e que serve também para o mundo da corretagem, para o dia a dia. Poxa, como é que eu começo a fazer, por exemplo, uma dieta? É fato, não é apenas mudando um vício que você muda o todo. É que nem parar de fumar ou beber, né? Muitas vezes já palestrei em Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. O vício. A gente sabe que muitas pessoas têm, acontece isso nas famílias, comumente. Não é a sua família que é diferente, né? Todo mundo acha que a grama do vizinho é mais bonita, a família do vizinho não tem problema. Não, é um problema comum. Álcool, drogas como um todo. Então, como é que eu começo a parar de fumar? Muitas pessoas têm aquela, né? Poxa, queria parar de fumar, Fagner. Como é que eu começo a parar de fumar? É fato que a nicotina e o alcatrão, quando ela penetra no cérebro, já torna-se químico o processo. Mas existe o aspecto motivacional por trás disso, que é o começar a fazer. É o desejo. Se não vier de dentro, é fato, você não muda. Sabe como virá a resposta agora dentro de você? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, alguém disse para você que você não ia conseguir fazer alguma coisa. Aí você foi lá e fez. Você conseguiu, superou. Vocês têm vários exemplos. A gente pode, se fosse aqui na manhã, ficar falando quantas vezes alguém da família, um amigo, desencorajou você, desacreditou de você, falou, vai conseguir fazer isso aí não. E você foi lá, literalmente fez com maestria, com benevolência, com polivalência. Isso significa o começar a fazer. Ou porque alguém te provoca, incute em você a emoção de externalizar algo forte e você coloca para o mundo, ou simplesmente pelo desafio de superar-se. Existem várias técnicas, pessoal. Então, quando a gente fala em começar a fazer, eu tenho que olhar para o todo. Por quê? Eu tenho que, para eu começar a fazer, o contrário é verdadeiro, né? A gente chama isso de semiótica. Eu tenho que parar de fazer. Agora, como? Existem estímulos. O nosso cérebro ele funciona por estímulos.
É simples. Se você não escrever a ele quais são os estímulos, por exemplo, para começar a dieta, eu tenho que parar de comprar doce. É simples. É fato que se tiver doce acessível, é aquela coisa do pode ser, né, da Pepsi. Você vai no mercado comprar Coca-Cola, se não tem Coca-Cola, a prateleira está cheia, pode ser a Pepsi. Você vai pegar a Pepsi, ninguém vai espernear pedindo uma Coca. Acabou. O mercado é competitivo. Mesma coisa para você parar de fazer. Se você quer começar uma dieta, tem que parar de ter doce em casa. É simples. Ou, pelo menos, radicalmente começar a mudar. Lembra da psicologia do chinelo dos nossos avós? Lembra lá? Hoje em dia não pode mais dar palmadinha, a polêmica é grande, né? As crianças mais rebeldes. Mas o meu pai tirou o meu medo de escuro da forma mais fantástica que existia. Ele me jogou dentro do quarto escuro, apagou a luz, deixou chorar a noite toda, mas no outro dia passou. Nunca mais tive medo de escuro. Hoje em dia tem toda uma tratativa, então é o estímulo e como você reage a ele. Tá certo, pessoal? Então, é apenas uma provocação saudável para a gente começar a mudar os nossos hábitos. Pessoal, a gente é fruto do nosso hábito. E o que eu tenho que começar a fazer diferente? Esse fazer diferente é uma difusão mesmo. É o fazer melhor. É o fazer de uma forma com que eu seja mais entendido e que seja melhor para mim. Com um menor esforço e o maior impacto. Vale essa reflexão, pessoal. Para o ano que vem, 2017, eu desejo aos senhores e às senhoritas que vocês façam ainda esse ano essa reflexão para que a gente possa, de forma póstuma, levar ao próximo ano algumas novas competências para a nossa carreira. Tá certo, pessoal? Avançando ainda assim, e a gente já começa a entrar dentro de uma reta final para que nós experienciemos aí a nossa troca. Existem alguns tipos de perfis dentro do generalista e especialista. Pessoal, esse perfil é fantástico. Eu vou me aproximar aqui para ficar um pouco mais fácil a exposição. Pessoal, existe uma matriz. Existe o corretor, eu vou falar especificamente do corretor agora. Vamos falar da nossa profissão, fica um pouco mais fácil para a gente entender. Que é o corretor que exige ou requer reorientação. Quem que é esse? No bom e velho português, pessoal, sou administrador de empresas. É o cara que tem que ser treinado ou demitido. Ponto. Ponto. Vou ficar com rodeios na fala para vocês, para polemizar. O que é o corretor que requer reorientação? Eu vou colocar os dois extremos e uma hipérbole aqui no meio para que a gente possa praticar a leitura intelectual. O que é o corretor que requer reorientação? É aquele cara que tem que ser treinado ou demitido. Quando eu digo treinado ou demitido, treinado por quê? Muitas vezes existe o problema da cadeira. Você, como corretor, é colocado numa cadeira que exige competências maiores do que você tem. O que vai acontecer? O profissional vai patinar. Requer reorientação. Muitas vezes o contrário é verdadeiro. O profissional já tem uma baita de uma experiência e coloca ele numa atividade, pequena. Aquilo vai ficar desconfortável. A cadeira é pequena para ele sentar. Sabe o que isso quer dizer? É a reorientação. Muitas vezes o problema não é do profissional. É do RH, é da imobiliária, é do sistema, é da conjuntura de fatores, e por aí vai. Podia ficar aqui a manhã toda abrindo parênteses quanto ao tópico. Então, pessoal, quando a gente fala em reorientação, o que é o reorientação? É aquele corretor, observem comigo, pessoal, a matriz, que ele tem um baixo desempenho e um baixo nível de competências. Vou dar um exemplo, problema de cadeira. Ele chegou para desempenhar uma função onde ele tem muito mais know-how. A gente sabe que aquele profissional tem a capacidade, literalmente, de transformar a empresa que trabalha e lhe deram, literalmente, claro que eu estou generalizando de uma forma com hipérbole, um carimbo para ficar batendo. Esse profissional requer reorientação. Isso é um problema de recursos humanos, isso é um problema de estrutura, de autodomínio da carreira também. Lembra que a gente falou de... Exatamente. Então, pessoal, o reorientação, muitas vezes, não é ele o problema, é a empresa, é o RH, é a imobiliária. Por isso que eu falo, pessoal, reorientação, o nível de competência é baixo. O que é competência mesmo? Conhecimento, habilidade, atitude. E o desempenho, ele é baixo. Pessoal, Pitágoras dizia na matemática, todas as coisas são números. Infelizmente, ou felizmente, nós somos números. Se você não der resultado, é simples. É fato, não adianta sua gravata ser bonita, você ser um profissional belo esteticamente, mas se você não der resultado, desempenho baixo, óbvio que você requer reorientação. Então, pessoal, esse é o perfil reorientação. Eu faço questão de colocar um pouco mais de força nas palavras, que é exatamente para que a gente comece a fazer uma reflexão se você está assim ou conhece alguém assim. Faça essa reflexão junto comigo.
Do outro lado, nós temos o profissional mantenedor. Quem que é o mantenedor? É aquele profissional, literalmente, que carrega piano. É o que carrega piano, literalmente. Ele tem um alto desempenho. Vejam vocês, pessoal. Ele tem um alto desempenho, mas o nível de competência não é tão alto assim. Por exemplo, ele não tem um MBA. Por exemplo, ele não fala inglês fluente. Ele tem um nível de competência, aliás, competência dentro do universo de conhecimento, requer idiomas, especializações e por aí vai. Ele tem poucos cursos técnicos, funcionais, poucas participações em palestras, como essa, por exemplo, Terça Ponto de Partida, Quarta Nobre, entre outras. Então, pessoal, o que nós estamos observando aqui? Esse é um mantenedor. Ele tem um alto desempenho e uma baixa competência. Por exemplo, ele tem um desempenho 9 e uma competência 4. Ele está aqui. Isso daqui muda, pessoal. Comportamento é o como você está. A cada 90 dias muda. Comportamento. Personalidade é o que você é. Isso não muda da noite para o dia. Comportamento é como você está. Isso varia. Quando morre a curva do aprendizado, a cada 90 dias, mais ou menos isso daqui dá uma variada. Outro exemplo, o Young Talent. O que é esse? É o jovem talento. Aliás, pessoal, não é um preconceito com os mais idosos. É só uma questão de nomenclatura. Jovem talento pode ser senhor. Também em relação ao tempo de empresa ou de vivência de negócio, né, de respiro. Mas não de idade. Porque o jovem ele pode ter 60, 70 e 80 anos, tá, pessoal? Esse jovem talento é só uma nomenclatura de RH, que o RH normalmente usa para avaliar os profissionais da corretagem. Então, jovem é só relação à nomenclatura e não à idade. Então, nós temos jovens talentos aí de 70, 50, 60, 70 anos de idade. Ele tem um nível de competência alto. Por exemplo, fala inglês, tem especializações, ele tem cursos fantásticos dentro da área da corretagem, só que se você soltar ele no escuro e apagar a luz, ele fica com medo. Por quê? Porque ele tem um baixo desempenho. Ele ainda não está preparado, literalmente, para roer o osso sozinho. Esse é o jovem talento. Agora nós temos o mosca branca. Quem que é o mosca branca? Raro. Você vai na padaria, você não acha. É o high potential, que é o alto potencial. É aquele que tem um alto desempenho e uma alta competência. Esse é o alto potencial. Ele é raro. Ele entra na empresa, no segundo dia ele dá uma ideia milionária para reduzir custo. Ele é raro. Você não encontra todo dia, tem que sacudir bastante árvore para ver se cai um. Esse, pessoal, é o alto potencial. O alto potencial, muitas vezes, ele tem aquela soberba, algumas vezes, né, quando não clinicado a tempo, o comportamento, em relação à sua conduta. Vou dar um exemplo, a Unilever. A Unilever, no seu programa de trainee, ela contratou os melhores high potentials. Sabe o que aconteceu? Briga, conflito. Por quê? Aquela coisa de 2 estrelas no mesmo lugar, sabe? Mais ou menos como funciona em televisão, funciona também dentro do mundo corporativo. Então, pessoal, independente de onde você está, você já foi os 4. Isso aí é fato. Você já precisou de reorientação, você já foi o mantenedor que carregou o piano, você já foi um jovem talento, que tinha um nível de competência alto, mas a entrega era baixa por conta do sistema, e você já foi um alto potencial, que tinha um nível de competência alto e um desempenho alto. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a cadeira em que você senta, ou a forma que você se porta e se comporta, vai dizer exatamente como você deve agir. Tá certo, pessoal? Então, e dentro desses 4 perfis, a gente vai abrir aqui, vamos colocar aqui, as competências gerenciais, e eu já finalizo, as competências gerenciais esperadas pelo mercado imobiliário. Porque assim, pessoal, muito se fala, poxa, você precisa de um conhecimento, de uma habilidade, de uma atitude, precisa fazer uma pós-graduação, precisa fazer faculdade, aquela coisa toda, mas existem algumas competências que são estabelecidas pelo mercado como um todo. Essas fontes, pessoal, eu tirei de algumas pesquisas que eu realizei ao longo de 2 meses para entender um pouco sobre o mercado imobiliário e a gente já começa a projetar um valor futuro. Primeiro, recrutamento, desenvolvimento e retenção. Vou explicar rapidamente o que é isso. É a sua capacidade de ser um gestor de pessoas. Literalmente. É a capacidade que você tem de recrutar clientes, anúncios, é a capacidade que você tem de recrutar pessoas para que se engajem, se encorajem nas missões.
Desenvolvimento e retenção é a capacidade de segurar pessoas. Mesmo engolindo seco, o seu anunciante ou o seu cliente, muitas vezes, não fechou o negócio, você manter o bom relacionamento com ele. Isso é retenção. Isso é muito importante dentro do nosso universo. Óbvio, pacote de valores. Ética, respeito e honestidade. Aqui, pessoal, dentro da ética, respeito e honestidade, eu já conheci e já precisei de corretores que não foram honestos. Por exemplo, vou citar um exemplo prático. Eu fui ver um terreno em Bugaçu, 3.000 metros quadrados, é uma APA, área de proteção ambiental, dentro de uma APP, área de proteção permanente. Nós adquirimos esse conhecimento porque nós conhecemos o pessoal da área de Secretaria de Meio Ambiente. O corretor tem que ter esse conhecimento técnico para saber do que está anunciando, porque se você não tira dúvida no primeiro contato, já perdeu o cliente. Se no seu primeiro contato você não tira as dúvidas iniciais do possível cliente, você não consegue, então, entender ali o resultado final. E olha só para vocês terem uma ideia. Estava lá no anúncio, 3.000 metros quadrados, 20 mil reais. Eu achei um pouco barato, tá? Era uma área de declive, 55 graus, tudo mais. Fui ver o terreno. 2 vezes, me desloquei de Embu das Artes, em Bugaçu, por dentro, ali mais ou menos uns 25 quilômetros, com o corretor acompanhando. Chegamos lá, 20 mil reais. Aí, na hora de conversar, de fechar o negócio, tinha uma dívida, que não estava no anúncio. Fui lá 2 vezes, gastei 2 domingos, aí o cara falou, não, mas tem uma dívida de X mil reais, e veja bem. Não faltou honestidade e aquela transparência, até mesmo do primeiro contato? Faltou, pessoal. Sabe o que isso quer dizer? Que ética, respeito e honestidade, e ser honesto, a gente não compra num curso. Às vezes você tem aquela vontade de vender demasiadamente e você acaba, na verdade, perdendo o cliente. Então, é ética. Não tem como dar um curso de ética. Agora vamos nos tornar éticos. Imagina colocar uma exposição políticos numa sala e você dá um curso de ética. Não tem como aprender, gente. A ética, você nasce com ela ou não e você desenvolve ao longo da vida. Compromisso com crescimento e resultado. Pessoal, se você não tiver metas, aliás, um pensamento, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Repito, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Onde eu te colocar, você vai topar, porque você não sabe onde você quer chegar. Então, compromisso com crescimento e resultado tem a ver com o da companhia que você trabalha e tem a ver com os seus resultados. Isso é muito importante. Lembrando, pessoal, que entre o objetivo e o resultado, eu tenho no meio do caminho uma ponte que se chama estratégia. A estratégia que eu vou usar vai literalmente dizer o compromisso que eu tenho com o crescimento e com o resultado. Um item importantíssimo, pessoal, prática da inovação. O que é a prática da inovação? É usar de forma criativa toda a sua artilharia pesada que você tem, o know-how de competências que você tem, para surpreender o cliente. Isso quer dizer que eu preciso constantemente me autodesenvolver. Essa é uma das mais fantásticas. Eu, algumas vezes, durante a palestra, que já está chegando ao fim, eu coloquei aqui algumas premissas, do tipo, procurem se desenvolver, a introspecção, e essa é uma das mais importantes, porque se você não tiver o drive exatamente de onde você quer conduzir a sua carreira, o seu autodesenvolvimento fica minado. Cuidado consigo mesmo, com o outro e com os detalhes. É aquela delicadeza, o garbo das relações. O trato fino das relações humanas. É a capacidade de empaticamente se colocar no lugar do outro, desde que você seja referência. É aquela coisa, né? Não duco orduco, não sou conduzido, eu conduzo. Você é capaz, dentro de uma negociação, até dentro do curso de PNL, a gente brinca, né? Você tem que aprender a mandar a pessoa, um exemplo, ir para o inferno e ela ainda gostar e agradecer. Isso significa que é o cuidado consigo mesmo, com o outro e com os detalhes. Dependendo da forma que você faz, a pessoa vai e ainda te agradece. Então, pessoal, é a forma com a qual, claro que é um exemplo retórico, mas é a forma com a qual você gerencia a relação humana. Se você percebe que é a pessoa mais comunicativa, identifique o espelhamento. Se você percebe que é uma pessoa mais introspectiva, vá mais direto ao assunto. Observe tom de voz, distância, ênfase. Parece um pouco mecânico, né? Robótico. Mas quanto mais você treina isso dentro da comunicação, mais preparado você fica para lidar consigo, com o outro e com os detalhes. Às vezes, dentro de uma negociação, tem um detalhe, a caneta do cliente, a forma que ele se veste, um comentário que ele fez, que você pode usar isso positivamente para gerar valor. E isso é fantástico dentro das relações humanas. Orientação estratégica. Orientação estratégica em relação a você e ao outro.
ou seja, a quem possa interessar. É a capacidade de dizer o que deve ser feito, mas fazendo com que o outro decida. Olha que bacana, pessoal. Isso é profundo. É a capacidade de dizer o que deve ser feito, mas deixar com que o outro conclua, decida. Desde que você automaticamente induza ou deduza as diferenças, aproximações. Isso nada mais é do que orientação estratégica. Nós dissemos sobre atitude, proatividade, energia e flexibilidade. Pessoal, a gente sabe da carga de desafios que nos enfrentam todos os dias, o tempo todo. E a gente tem que ser cada vez mais flexível. E o que é flexível? É ser de fato como o bambu, a capacidade das extremidades chegar a inclinar, com resiliência, voltar ao estado original. A resiliência é fantástica. É como se eu pegasse essa garrafinha, amassasse ela. Essa garrafinha é uma matéria, é um corpo. Então eu estou pressionando. Pressionando, pressionando, pressionando. Isso é resiliência. Está sofrendo a pressão. Está sofrendo o estresse do dia a dia. E ela, se ela voltar ao estado original, ela não voltou. Ela não foi tão resiliente assim. É a capacidade de ser proativo com energia e flexibilidade. Essa é fantástica. Orienta e contribui para mudanças. Pessoal, o que a gente menos quer, porque nós estamos acostumados, é viver na zona de conforto. São as mudanças. As mudanças colocam o nosso perfil no inesperado, no obscuro. E essas mudanças, muitas vezes, não geram valor para as nossas experiências. Só que aí é que está. Eu tenho certeza que toda vez que você mudou na sua vida, é porque teve uma mudança. Até pela origem da palavra. Toda vez que você aprendeu alguma coisa pelo amor ou pela dor, é porque alguma coisa mudou. Estava no estado original e sofreu uma alteração. Foi ou não foi assim? Toda vez na sua vida que você aprendeu, vida social, familiar, sentimental, toda vez que você mudou, ou foi pelo amor ou pela dor. E a mudança só veio porque teve uma alteração no seu entendimento. Então, muitas vezes a gente tem medo de mudança, só que ela pode não ser ruim, se a gente souber tirar lições do aprendizado daquilo. E, por fim, liderança. Liderança, pessoal, existem vários livros que falam sobre, que é a capacidade, né, de influenciar pessoas, mas eu tenho uma definição bacana de liderança. Liderança é a capacidade de comandar 50% e servir 50%. 50% você tem que ser o general do exército e 50% você tem que ser o garçom. E aí você navega de acordo com os momentos, com os setups, os times das coisas. Tá certo, pessoal? Então, para a gente entrar numa reta final, a gente já está entrando aqui na reta de conclusão, né? Vamos colocar aqui, deixa eu só voltar aqui. Vai direto aqui. Bacana. Para a gente abrir as perguntas, né, junto com o Anderson, vocês irão receber os slides, quem quiser, enfim, depois tem os e-mails ali, tem o site também, ele volta ao ar no princípio dessa semana. Tem bastante artigo pontual, inclusive o artigo do meu próximo livro que eu vou lançar agora em 2017, um dos artigos dentro do livro, que é o profissional especialista ou generalista, que é o tema dessa palestra. É um dos artigos do livro que vocês poderão encontrar no site. Estão os contatos aí, pessoal. Espero, de um modo geral, antes da abertura das perguntas, ter atendido, né, a demanda de vocês, discutido um pouco aí sobre a ideia dos perfis, para que a gente promova esse aprendizado e essa troca. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de vocês e um bom dia a todos.